Olá, professoras e professores. Hoje nós iremos falar sobre a lição 2, a lição da nossa revista Relacionamentos Tóxicos em Contraste com o Verdadeiro Relacionamento com Jesus. Nessa lição nós faremos um exercício diferente. Na primeira lição, nós tratamos mais de um âmbito geral. Nós colocamos para como nossos alunos teriam que se conscientizar sobre como funcionam os relacionamentos tóxicos, introduzir os nossos alunos na sociedade onde eles se encontram, com os relacionamentos tóxicos que podem ocorrer dentro das próprias congregações, dentro do seu âmbito de trabalho, dentro do seu âmbito familiar. E colocando esse panorama geral, nós podemos agora avançar de lição em lição, colocando pontos mais específicos dentro de um relacionamento abusivo. Nós não vamos falar sempre de um relacionamento visto de fora, nós conversaremos mais sobre os relacionamentos vistos de dentro. Nessa segunda lição, nós vamos fazer um exercício que provavelmente vai ser o único da lição, que nós vamos sempre olhar mais pelo lado da pessoa que é abusada e não tanto pelo abusador, mas nessa segunda lição nós olharemos pelo lado do abusador. Por quê? Porque é importante nós entendermos que não só dentro das nossas congregações pode haver relacionamentos tóxicos com os nossos membros, com os nossos alunos, com os jovens das nossas congregações, como também pode ser que nesses relacionamentos tóxicos o abusador seja também do nosso meio, o abusador seja também dos nossos liderados, dos nossos alunos, e ele tem que se identificar como tal para poder sair dessa situação. Então, colocando o panorama geral dessa lição 2, nós vamos conversar aos olhos do abusador de uma das principais características que ele executa com as suas vítimas, que é não assumir a sua culpa em hipótese alguma. Então, nós vamos tratar como o poderio que ele pode ter sobre o relacionamento e sobre a pessoa abusada se passa muito por ele se colocar como uma pessoa inerrante e colocar como se todas as coisas ruins que acontecessem dentro daquele relacionamento fosse totalmente culpa do abusado e não dele. Então esse será um ponto central da nossa lição. Claro que após nós apresentarmos, tanto os nossos alunos e eu apresentar para vocês o aspecto psicológico, nós trataremos também do âmbito bíblico, mas colocaremos e mostraremos para os alunos, essa vai ser a nossa missão na aula, de mostrar para eles que eles podem estar em posição de abuso, sendo eles os abusadores. E sendo assim, precisam ser combatidos, precisam ser identificados e essa prática precisa ser largada. Por quê? Porque nós precisamos imediatamente, e essa é uma orientação bíblica, sempre assumir as nossas responsabilidades independente do que acontecer. O nome dessa segunda lição é A Culpa Não É Transferível. Assuma a sua responsabilidade. Os objetivos que nós, professores, teremos que passar para os alunos e fazer com que eles entendam é identificar como o abusador transfere a culpa para o abusado, entender como é antiga a atitude de não assumir a responsabilidade e 3, aprender a vivenciar a responsabilidade ensinada na Bíblia. Entendem que nesse tema nós podemos ver que responsabilidade talvez seja o centro de toda a argumentação que nós vamos fazer com os nossos alunos. Por quê? Porque ser responsável se passa muito por assumir a culpa em todos os âmbitos das nossas vidas. Não só nos âmbitos religiosos ou nos âmbitos sociais, mas sim numa simbiose de tudo que nós podemos ser como seres humanos. Nós podemos errar tanto na nossa vida social, nós podemos errar tanto na nossa vida profissional, nós podemos errar no nosso relacionamento familiar, como podemos errar também nos nossos relacionamentos conjugais. Independente de qual seja a circunstância, assumir a responsabilidade dos nossos atos é uma coisa que é indispensável para o cristão. E colocando isso em geral, assumir a responsabilidade também é indispensável até para quem não é cristão. Por quê? Porque quando nós não assumimos a responsabilidade e colocamos a responsabilidade do ato que aconteceu em outras pessoas, nos abusados em geral, com a nossa arrogância e muitas vezes, nós acabamos criando esses relacionamentos abusivos, criando esses relacionamentos tóxicos e fazendo com que a pessoa sempre esteja errada e nós sempre estejamos certos.
certos. Isso não acontece. Nós estamos sempre em uma relação, onde essa relação ela é colocada por dois seres humanos. E esses seres humanos, ambos podem errar. E nós não podemos ficar presos sempre, onde um sempre chama atenção e o outro só recebe a crítica. Porque se em um relacionamento os dois não se podem se autocriticarem e ao mesmo tempo crescerem dentro desse relacionamento, provavelmente um relacionamento sem essas características pode sim se caracterizar como um relacionamento abusivo. O texto bíblico que nós vamos usar é Gênesis 3, do 8 ao 13. É um tema que fala sobre a queda, principalmente, e sobre o diálogo entre Deus e Adão e Eva, no momento onde ele pergunta onde está Adão. Eu vou explicar o porquê desse texto bíblico um pouco mais para frente, mas fixem nesse texto, porque ele vai ser muito importante para a nossa argumentação bíblica e também psicológica em relação a esse tema, ok? No tópico 2, temos um ponto que precisa ser muito bem trabalhado com os nossos jovens. Qual que é esse ponto? Eu falo para o seu bem, é o nome do tópico. Por quê? Porque como nós estávamos conversando, o fato da transferência da culpa ocorrer faz com que uma pessoa sempre esteja em posição de destaque, enquanto a outra pessoa está sempre na posição ou dentro da hierarquia do relacionamento que não deveria existir, sempre apenas como ouvinte e não como a pessoa a qual pode fazer uma crítica, independente qual crítica seja. O fato de nós sempre entrarmos em um relacionamento com um foco em melhora, um foco em construção, um foco em objetivos a 2 ou a 3, dependendo de qual relacionamento que o seu aluno ou qual você vai estar explicando para ele, ao qual ele vai estar inserido, faz com que nós damos liberdade de se autocriticarmos. Isso é saudável. O saudável pode, às vezes, não ser saudável ao ponto que uma das pessoas assume o papel de protagonista. Nesse caso, a argumentação ela acaba caindo por terra. Por quê? Porque se uma pessoa está sempre acima, se a verdade está sempre com ela, e se a outra pessoa não tem direito ou até a própria liberdade de criticar a pessoa a qual está dentro do relacionamento com ela, esse relacionamento ele não é saudável. Porque a ideia, essa utopia, que não precisa ser uma utopia, mas que pode ser uma utopia dependendo do relacionamento, essa utopia de uma construção igualitária dentro de um relacionamento entre duas ou mais pessoas, seja familiar ou qual for, faz com que você sempre ache que aquela pessoa ou aquele chefe ou aquele pai, aquela mãe, ou a pessoa a qual você tem um relacionamento amoroso, aquela pessoa tem a total liberdade de criticar você em tudo. Só que, como nós vamos ver na lição 4, nós precisamos ter a nossa própria identidade. E o falar para o seu bem, que é o tópico aqui colocado no segundo, faz com que nós perdamos essa identidade para que essa pessoa se sinta sempre acima de nós. Nós podemos falar para o bem das pessoas? Sim, isso é até bíblico. Nós podemos falar para uma melhora de pessoas que nós amamos? Sim, isso até é bíblico. Mas nós não formamos o caráter das pessoas. Nós não podemos nos colocar como um papel de domar a vida de uma pessoa. Lembre-se da outra aula, quando nós conversamos sobre soberania dentro de um relacionamento e colocamos e pontuamos que a única pessoa que tem poder sobre nós, que tem poder sobre qualquer circunstância é Deus. Assim também, usando esse panorama como argumentação, nós não podemos esquecer que, sendo Deus a única pessoa que tem poder sobre nós, nós não podemos nos colocar sempre como errado e a outra pessoa em um patamar que quem atinge apenas é Deus. Quem está lá apenas é Deus, como se ela não tivesse erros e como ela sempre pudesse falar e a cabeça pudesse se abaixar dentro desse relacionamento. Ok? Então, eu falo para o seu bem, é uma boa ferramenta? Sim, é uma boa ferramenta. É uma ferramenta muito usada dentro dos relacionamentos? Sim, é uma ferramenta muito usada dentro dos relacionamentos. Mas, independente de tudo, tem que ser uma relação igualitária. Esse eu falo para o seu bem ele pode ser bom se ele for usado tanto por um lado quanto pelo outro. Quando eu falo para o seu bem, vem apenas de um lado, e quando o outro lado apenas escuta e diz você está certo, você está certo, você está certo, você está certo, e nunca o outro lado tem uma meia-culpa, nunca o outro lado pode dizer não, nessa parte eu errei.
Então, provavelmente, o seu jovem ele se encontra num relacionamento abusivo. O ponto é que o falo para o seu bem, ele vem muito mascarado com uma ideia de cuidado. Quando nós dizemos que nós falamos para o bem de uma pessoa, automaticamente aquela pessoa cria por nós um apreço de dizer, ele se preocupa comigo. Automaticamente a pessoa ela cria pela pessoa que está dizendo, pelo indivíduo que está dizendo, uma ideia de que, nossa, alguém liga para mim. Alguém gosta de mim, alguém se importa comigo. Mas isso, elevado ao ponto de uma inerrância de uma pessoa, faz que essa relação se torne totalmente abusiva. Então pense comigo, meus professores. Se o seu jovem, a qual você está ensinando, está inserido em um relacionamento, independente de qual ciclo social que seja, onde ele sempre tem que abaixar a cabeça repetindo a frase para uma pessoa, a qual essa pessoa nunca erra e sempre ela diz para o bem, tem alguma coisa errada dentro desse relacionamento. Isso nós precisamos pontuar. Precisamos pontuar porque relacionamentos saudáveis não se criam em gangorras onde um lado é mais pesado e o outro lado é mais leve. Porque um sempre vai estar em cima e o outro vai sempre estar embaixo. Não tem como nós criarmos relacionamentos onde, dentro do âmbito geral do relacionamento, um está sempre devendo para o outro. Como nós puxamos da primeira aula e as aulas elas vão se interligar, nós não podemos partir de uma ideia, nós não podemos partir de um ideal onde uma pessoa está totalmente acima de mim e eu preciso abaixar a cabeça para ouvi-la. Gente, automaticamente, professores, nós não estamos dizendo em questão de hierarquia, nós não estamos dizendo em questão de respeito, nós não estamos dizendo em questão de respeito com familiares, com pastores, com chefes. Preciso pontuar isso mais uma vez, como já pontuei na primeira lição, para a gente não confundir as coisas. O fato de um relacionamento abusivo acontecer são extremos, por isso que ele se chama um relacionamento abusivo, porque já abusou, já saiu da esfera do normal, já saiu da esfera do respeito, já saiu da esfera da convivência. Aí sim nós precisamos combater. Nós nunca ensinaremos os nossos jovens a não respeitar os seus pastores. Nós nunca ensinaremos aos nossos jovens a não ouvir o seu pastor quando ele dizer, eu falo para o seu bem. Nós nunca ensinaremos os nossos jovens a não ouvir os seus pais quando eles falarem para o bem deles. Mas fazer eles identificar que dentro de um relacionamento, todos podem ser ouvidos e todos podem ter uma opinião, não que as opiniões possam ser totalmente relativizadas, mas levando em consideração que dentro de lugares onde opiniões são distintas, nós podemos sempre sentar e conversar. Então, peraí, é pro meu bem? Por que é pro meu bem? Me explica. Mas se esse erro está condicionado à pessoa a qual você está conversando, dificilmente ela vai ter um conselho bom para te dar. Uma frase muito legal que diz assim, eu só aceito a opinião de quem eu pediria um conselho. Qual que é a ideia? A ideia é o quê? Que nós não podemos ouvir opiniões? Não, não é isso. Mas como que uma pessoa pode argumentar para o meu bem, olhando sem entender a situação que aquela vítima, ou aquela pessoa possa estar passando, se é uma pessoa a qual você nunca pediria um conselho porque ela não te serve como inspiração? Então, o ponto a ser seguido, professores, é o quê? Esse segundo tópico, esse segundo subtópico, né, do primeiro tópico, ele vai nos colocar o quê? O falo para o seu bem, ele é ótimo se ele é usado das maneiras corretas. E ele sim, e você precisa identificar isso para o seu aluno, ele sim pode ser usado de uma maneira ruim, de uma maneira em forma de abuso. Isso pode sim minar a relação com os seus jovens. Certo? A relação dos seus jovens com os seus cônjuges, a relação dos seus jovens com os seus familiares e a relação dos seus jovens até no trabalho. Precisamos abrir um paralelo. Sempre entender que, como eu posso dizer, o meio termo geralmente é melhor. Os extremos geralmente não funcionam. Tem uma outra frase que diz assim, tudo que é demais sobra. E geralmente sobra mesmo. Tudo que é muito falar para o bem geralmente não é bom. Quando a gente vai falar por bem de uma pessoa, geralmente a gente vai pontuar circunstâncias onde aquela pessoa erra. A gente não vai tratar a vida da pessoa como se a vida da pessoa estivesse totalmente errada. E nós sempre temos o melhor para falar para aquela pessoa. E aquela pessoa sempre vai ter o melhor para ouvir de nós e praticar.
ok? Então nós precisamos colocar e pontuar sempre. É bom falar para o nosso bem? Sim, mas pontue para os seus jovens, professores. O quê? Que dentro dessa relação, dessa conjunção, dentro dessa simbiose entre a vida social e entre a vida familiar deles e a vida principalmente romântica, por muitas das vezes deles, eles precisam ter certeza onde ouvir e onde não ouvir, o que é para o bem e o que é abuso. E isso, professor, é uma missão sua. É uma missão sua de poder ver exemplos dentro da sua comunidade, ver exemplos dentro do seu ciclo, onde você pode elucidar melhor isso para os seus alunos, deixar mais claro para eles entender. Esse é um tema muito delicado e qualquer nuance pode causar exagero, qualquer nuance pode causar revolta, mas se tocado da maneira certa, pode tocar em circunstâncias, em vidas que muitas vezes não é alcançada dentro da igreja, em relacionamentos que muitos nem conhecem. É uma missão na sua vida, professor. Que missão é essa? A missão de mostrar que dentro de às vezes, conselhos que podem parecer o melhor, às vezes pode ser uma circunstância abusiva. Claro, hoje nós estamos olhando pelos olhos do abusador, nós olharemos muito ainda pelos olhos do abusado, mas se você focar como essa lição, essa revista, pode mudar paradigmas dentro da sua comunidade religiosa, dentro da sua igreja, pode ter certeza que ela vai te causar muitos frutos. Temos aqui na lição um caso real. Esse caso real, ele é o caso da Ana. A Ana foi uma abusadora. Ela se coloca, após se libertar dessas práticas, ela vai relatar o que ela fazia e, obviamente, que o exemplo dela vai entrar em sincronia com a nossa lição. Ela nos coloca que ela eram brigas muito excessivas e os motivos das brigas sempre eram terceirizados. Eram brigas, às vezes, por motivos muito supérfluos, mas que, na verdade, era uma maneira de ela sempre deixar a pessoa mal por ter, né, vamos colocar uma aspas aqui, ter iniciado uma briga por um motivo que não valia a pena. Então, essa responsabilidade sempre ficava com seu cônjuge e não com ela. E ela foi dizendo que com isso, cada vez mais, além de minar o seu próprio relacionamento, a pessoa a qual ela estava junto se distanciava e tinha mais medo, acabava conversando menos, por saber que qualquer briga que iniciasse naquele momento, a culpa seria dela. E ela, sabendo que a culpa seria dela, não criava um relacionamento saudável entre ela e Ana. O exemplo dela é muito legal porque professores, eu vou fazer um paralelo aqui. Nem sempre, quando a gente fala sobre uma relação de abuso ou um ato abusivo, quer dizer que o relacionamento incompleto ele seja um relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo. Claro que esse é o foco da nossa lição e da nossa revista. Mas é bom identificarmos que, às vezes, nós cometemos atos de abuso. Às vezes nós cometemos atos que fogem do que seria saudável para a nossa relação. Às vezes nós cometemos atos, até nós professores, falando a nossa linguagem aqui, e que nós vamos passar isso para os nossos alunos. Nós cometemos às vezes esses atos e relativizamos eles. E essa tal dessa relativização, essa tal de relativizar qualquer tipo de erro, mínimo que seja que possa ser cometido, que vai caracterizando dia após dia um relacionamento abusivo. Ana, ela só não queria ficar por baixo da relação. Ana, ela só não queria ser a culpada dentro da discussão. Ana não queria nunca perder uma discussão. Essas coisas podem parecer normal dentro de um relacionamento. Não normal no sentido de ser bom, mas normal de que acontece. Às vezes você está no meio de uma discussão e você nunca quer sair como errado naquela discussão, porque você tem a sua argumentação. Só que isso colocado em âmbitos extremos, eles causam sim um mal muito grande para a pessoa a qual estamos na discussão e um mal para o relacionamento em si. Ana, ela foi perceber isso muito mais tarde, quando o relacionamento dela nem tinha mais jeito. Mas ela percebeu, quando ela foi relatar isso, que se ela tivesse cortado isso no início, não chegaria ao estado do que chegou. Ela colocou, e faz muito sentido para nós, que se ela tivesse desde o início brigado e falado, desculpa, eu errei, desculpa, eu assumo a minha responsabilidade, desculpa, eu assumo a minha culpa, provavelmente o relacionamento dela não teria
sido levado como foi levado. Assumir a culpa, pessoal, assumir a culpa, professores, não é um ponto da vida cristã. Por mais que seja uma máxima da vida cristã, não é um ponto que nós precisamos tornar exclusivo apenas das nossas congregações ou das nossas igrejas. Ele é um ponto da nossa vida, como eu disse no início da aula. É um ponto que, dentro de todas as nossas esferas de sociedade, sempre vai nos fazer bem. Assumir a nossa responsabilidade sempre vai nos causar relacionamentos saudáveis, sempre vai nos causar conversas melhores, sempre vai nos causar futuros melhores com pessoas ao nosso redor. Sempre assumir a nossa responsabilidade é o mais indicado, por mais que as nossas responsabilidades às vezes vão naquele momento trazer uma coisa não muito benéfica pra gente, porque a nossa atitude não foi boa. Mas mesmo assim, o indicado e o certo, não só o indicado, como o certo, é sempre assumir a responsabilidade. No quarto e último subtópico do nosso primeiro tópico, nós vamos colocar, o tema é quebra de ciclo. Por que essa quebra de ciclo? Porque o exemplo que a Ana deu, o exemplo que foi citado na lição de Ana, né? Ela disse que isso se tornou um ciclo vicioso. O que seria esse ciclo vicioso? Haviam brigas, haviam discussões, a culpa era transferida, a pessoa ficava mal, depois a pessoa vinha pedir desculpa por uma coisa que ela não cometeu e ali iniciava de novo uma boa relação e depois haviam brigas e o abusador, no caso de Ana, sendo ela, transferia a culpa. Quando transferia a culpa, o abusado ficava mal. Quando ele ficava mal, ele tinha que vir a ela pedir desculpa por uma coisa que ele não cometeu mais uma vez. E nisso foi criando esse ciclo. E esse ciclo foi se arrastando durante toda a vida. E isso foi caracterizando esse relacionamento tóxico, esse relacionamento abusivo. Por quê? Porque a partir do momento que se cria um ciclo, não se tem perspectiva de uma melhora convincente. Não tem perspectiva de uma melhora constante. Por quê? Porque sempre há um período, logo após as circunstâncias que levaram a esse abuso, onde as coisas se acalmam, onde as coisas ficam melhores, onde as coisas ficam bem, mas logo após, depois de um determinado tempo, isso se volta a repetir. Então, o que acontece? É que, a partir do momento onde isso se repete dentro de ciclos, onde os intervalos deles são bons, como saber se a melhora ela é verdadeira ou se a melhora ela é circunstancial? Como saber se a melhora ela é verdadeiramente real ou se é uma melhora pelo fato simples de eles terem brigado mais uma vez, ou de esse relacionamento ter sido abalado mais uma vez? Então, nesse ponto, qual que é o melhor recomendável? Quebrar esse ciclo. Tá, mas se eu não sei quando melhora, como que quebra o ciclo? Então eu não vou esperar que essa melhora seja tão constante, porque ela pode variar de tempo. Então o que eu faço? Eu quebro de vez esse ciclo. E como eu quebro de vez esse ciclo? Fazendo com que atitudes que nos levavam a discussões, fazendo com que circunstâncias que nos levavam a entrar nesses conflitos, observando sempre as atitudes do abusador para quem é a pessoa abusada, fazendo com que, dentro de todo esse escopo, nós conseguimos enxergar uma melhora verdadeira. E, em último caso, encerrar o relacionamento, que pode ser o ponto, às vezes, mais recomendado para certos relacionamentos. Cortar o ciclo, certo? A quebra de ciclo citada na revista, ela foi baseada na literatura. Ela foi baseada no autor chamado Fyodor Dostoiévski, que escreveu o livro Crime e Castigo, onde ele escreve sobre um personagem chamado Raskolnikov, onde ele comete um assassinato dentro desse livro. Tá, mas o que isso tem a ver? Pensa comigo, a partir do momento onde ele comete o assassinato, ele coloca determinadas desculpas para que aquele assassinato faça sentido. Pelo fato de a mulher ser uma pessoa que pegava dinheiro e devolvia a juros, uma agiota, pelo fato de uma mulher ser uma mulher totalmente fora da sociedade, que ninguém gostava, pelo fato de ela ser uma pessoa ruim, pelo fato de ela maltratar a sua irmã, pelo fato de todos os âmbitos da sociedade não entenderem o motivo da existência daquela mulher, ele coloca todos esses objetivos a ponto de chamar a mulher de um inseto ou coisa parecida. Ele coloca todos esses objetivos como ponto. Que ponto? O ponto de ele ter necessidade de fazer um bem para a humanidade ao tirar a vida dela. Mas olha que engraçado. O fato é que
o que aconteceu é que ele assassinou uma pessoa e simplesmente não assumiu essa responsabilidade. O fato é que ele assassinou uma pessoa, independente da desculpa que ele desse, e não assumiu a responsabilidade dele, que ele queria fazer aquilo. Porque, além de ele pegar o dinheiro, ele nem gasta o dinheiro. Por quê? Porque o conflito existencial que causa na vida de Raskolnikov é muito grande. Pelo fato de ele ter assassinado aquela pessoa sem ter um motivo muito plausível para isso. Não que existem motivos plausíveis para o assassinato, mas para ele existia. Ele escreve um artigo que coloca que pessoas acima da média poderiam fazer coisas acima da média para uma sociedade melhor. Nisso ele vai colocar Napoleão Bonaparte, vai colocando outras pessoas que dentro do âmbito geral fizeram coisas para a sociedade, como massacres ou coisas assim, guerras, e que essas pessoas fizeram pelo bem da humanidade, então não poderiam ser computadas para eles ou imputadas para eles essas mortes. Engraçado, esse artigo que ele escreve é um artigo muito pessoal dele para retirar a própria culpa. Eu estou gastando esse tempo para vocês para expor essa ideia porque ele vai encontrar a única saída que nós cristãos acreditamos de uma maneira mais geral como sendo a certa, professores. Quando ele vai passando a vida dele, ele encontra uma pessoa que se apresenta como tão pecadora como ele, uma prostituta. Ele se relaciona com essa pessoa e a partir do relacionamento com essa pessoa, que é uma pessoa cristã devota, por mais que seja uma prostituta, ela entrega para ele um livro com os evangelhos. E ao ler esses evangelhos, ele entende que ele precisava tomar uma decisão. E qual era a decisão dele? Assumir a responsabilidade do que ele fez. Ser liberto de todo o conflito que poderia causar em sua mente um ato que ele sabia, no fundo, que não estava certo. Quando ele assume a responsabilidade, ele paga pelo aquilo que ele fez. Ele é preso, ele é solto mais para frente, passa por doenças dentro da prisão e se entende a partir dali que ele alcançou a redenção quando assumiu a sua responsabilidade. Qual que é o fato? Dentro dos relacionamentos tóxicos, dentro dos relacionamentos abusivos, o que precisamos fazer para quebrar o ciclo? Assumir a responsabilidade. Enquanto a pessoa não assumir a responsabilidade, ainda vai ser um ciclo vicioso. Enquanto o abusador não assumir que ela está errada, ou estar errado, errada no sentido de Ana e errado no sentido de todos nós dentro dessas circunstâncias, o relacionamento vai continuar sendo um relacionamento tóxico e o ciclo vai continuar sendo vicioso. Por quê? Porque a única coisa que pode libertar é assumir a responsabilidade. E como nós acreditamos, é assumir que a verdade, Jesus Cristo, é o único lugar ou a única pessoa que pode nos tirar de qualquer ideia de que nós somos melhores, qualquer ideia de que nós estamos acima, qualquer ideia de que nós possamos falar que uma pessoa está sempre errada porque nós somos melhores do que ela. Cristo, a nossa relação com o cristianismo, a nossa relação com Cristo vai quebrar essas barreiras e nos mostrar, como Paulo disse, que nós somos os maiores dos pecadores. Então, assumir a responsabilidade por o cristão não deve ser um problema. Nós vamos entrar na parte bíblica agora, mas o que Raskolnikov percebe dentro do exemplo da literatura e o que Ana vai perceber mais tarde e o que você precisa passar para os seus jovens professores é que enquanto o abusador não assumir a responsabilidade, o ciclo não vai ser quebrado. E nós, como estamos tratando nessa segunda lição como um tema mais voltado para o abusador, precisamos entender que ele precisa se identificar como uma pessoa que, ao dar tantos conselhos, ao impor tantas coisas para a vida do seu cônjuge ou para a vida do seu familiar, de maneiras tão ruins, tão ditadoras, faz com que esse relacionamento seja totalmente tóxico. Ele precisa assumir a responsabilidade do erro dele e saber, dentro de uma relação, ambos erram, ambos melhoram, ambos constroem. Partindo para a parte bíblica, é o nosso segundo tópico, né? Que é intitulado A Bíblia nos ensina a assumir nossas responsabilidades. Como Raskolnikov, ele aprende com os evangelhos que precisava assumir as responsabilidades dele. Nós temos um exemplo, que aí sim é o nosso texto bíblico, que eu pedi para você fixar aí na sua mente, que desde sempre, as responsabilidades não foram assumidas. Isso é um fato do ser humano. Isso é um fato que é enraizado dentro do pecado. Não estou dizendo que você nunca vai assumir suas responsabilidades, não é isso. Mas estou dizendo que se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, se o nosso caráter não for moldado pelo Espírito à imagem de Jesus Cristo, ao caráter dele, é muito difícil que nós sejamos pessoas responsáveis com os nossos erros. É muito difícil. Por quê? Porque desde Adão,
assumir a responsabilidade é um problema. Quando Eva come o fruto, que não poderia comer, ela leva Adão e Adão também come aquele fruto. Quando Deus vai conversar com Adão, e aí é o texto bíblico, ele pergunta assim, onde está Adão? Onde está você? Adão se coloca, com vergonha do seu pecado, resumindo toda a história que vocês já conhecem. Deus pergunta assim, por que tu comeste o fruto que eu pedi para você não comer? E Adão diz assim, foi tua mulher que me deu. Olha, vamos começar já identificando. O primeiro fato do pecado, o primeiro acontecimento do diálogo com Deus, além da vergonha, da nudez, é não assumir a sua responsabilidade. Adão poderia ter falado, tu falastes, Deus, mas mesmo assim eu comi. E ele não disse isso. Ele falou, foi a mulher que tu me deu. Beleza, tudo bem, passou isso. Deus vai se dirigir a Eva. Eva, então por que tu deste o fruto para Adão e por que você comeu? Foi a serpente. Percebe? Deus vai conversar com Adão porque a ordem foi para ele. Adão, representando, claro, toda a raça humana, Adão, não se pode comer. E Adão faz o quê? Culpa a Eva. E ele vai conversar com Eva e Eva faz o quê? Culpa a serpente. E isso, dentro da nossa vida, e aí que eu quero mostrar, é uma constante. Não assumir nossas responsabilidades. Isso aqui saindo um pouco, tá, gente, do relacionamento tóxico em si e trazendo para a nossa vida cotidiana. Assumir a responsabilidade é um fato que é totalmente característico de um caráter cristão. Por que ele é totalmente característico de um caráter cristão? Porque se você agir por você mesmo mediante a sua vida pecaminosa, você não assumirá esse erro. Você não assumirá as suas falhas. Por quê? Porque está enraizado dentro do pecado não assumir a culpa e culpar alguém. Aí que vem o termo que eu uso no primeiro subtópico do segundo tópico, que é o bode expiatório. Esse bode expiatório que quem vai tratar muito bem é René Girard, que ele vai dizer que nós, não só como pessoa, mas como sociedade, ou como ele vai colocando vários âmbitos, nós colocamos sempre a culpa em alguém, nós colocamos sempre a culpa em determinado ou animal, ou pessoa, ou sociedade, para poder tirar de nós o peso dos nossos erros, para poder equilibrar a balança, porque se eu tiver sempre errado, a balança cai para um lado, e se ele tiver sempre errado, também não dá certo. Então, para fazer uma sociedade mais aceitável, o bode expiatório é bom. E o que acontece é que esse bode expiatório é um bode expiatório que nós usamos no nosso dia a dia. É um bode expiatório que faz parte do nosso cotidiano. É fácil quando nós erramos no trabalho nós dizemos, não foi eu. É fácil quando nós falamos alguma coisa para uma pessoa e aquela informação acaba vazando e era uma coisa que você não poderia contar, que você prometeu o segredo e a pessoa a qual te confiou chega e fala, você diz, eu não disse. Por quê? É fato, nós sempre não assumimos a nossa culpa quando a culpa vai trazer sobre nós algum tipo de consequência. Adão não assumiu a sua culpa porque traria sobre ele algum tipo de consequência. Assim como nós não assumimos a nossa culpa porque temos medo da consequência. Só que a consequência é um processo. A consequência faz parte das escolhas que nós fizemos. E não assumir a responsabilidade é muito pior. Por quê? Porque não assumindo a responsabilidade, nós nos colocamos como não confiáveis, nós nos colocamos como pessoas que não se pode ter um diálogo saudável, nós nos colocamos em último estágio como abusadores. Por quê? Porque se nós não somos capazes de assumir as nossas próprias misérias, se nós não somos capazes de assumir nossa própria culpa, se nós não somos capazes de assumir nossas próprias responsabilidades, nós não somos capazes de ser pessoas dignas de ter um respeito dentro de um relacionamento. Esse relacionamento pode ser tanto social como um relacionamento dentro de uma congregação, dentro de um relacionamento amoroso. Usar bodes expiatórios pode nos livrar de certas consequências por algum momento, mas a conta sempre chega. Usar bodes expiatórios pode nos livrar de determinadas circunstâncias baseada no tempo presente, mas o nosso caráter continua ruim. As nossas decisões vão continuar equivocadas. A nossa vida vai continuar extremamente pecaminosa. Por quê? Porque dentro de todas as nossas bases, dentro de todas as nossas ideias, dentro de tudo aquilo que nós construímos como ideal, o que acontece? Nós não assumimos as nossas responsabilidades. Sempre tem as pessoas certas e sempre tem as pessoas erradas. E nós estamos sempre no grupo das certas.
Isso nunca vai ser saudável. Sabe por quê? Porque nós só podemos ter um verdadeiro relacionamento com Cristo, que nós vamos tratar em lições posteriores, quando nós assumimos a nossa responsabilidade, quando nós assumimos que nós não temos controle, às vezes, sobre a nossa pecaminosidade, quando nós assumimos que nós não temos controle sobre a nossa vida em si, e assumimos para Deus que se Ele tiver controle sobre a nossa vida, tudo vai bem, é assumir a responsabilidade da nossa insignificância em muitos sentidos. E assim, dar o controle da nossa vida para alguém que vai saber controlar muito melhor. Então, assumir a responsabilidade é primordial para um relacionamento abusivo, sim, mas também é primordial para o nosso relacionamento em qualquer circunstância. É primordial para o nosso relacionamento com Jesus, é primordial para o nosso relacionamento, sendo ele no trabalho, sendo ele na nossa vida social com amigos, sendo ele num relacionamento amoroso ou sendo ele na nossa vida congregacional. Assumir a responsabilidade é o mínimo da vida de um cristão. Assumir a responsabilidade, preciso que vocês foquem isso para os seus alunos. Assumir a responsabilidade é um mínimo na vida de um cristão. Cristão que não assume a responsabilidade, ele não tem ideia do que é o caráter de Cristo. Porque nós vamos tratar mais para frente, se não me engano, na lição 5. Mas se você quer uma responsabilidade maior do que Cristo assumiu, complica a gente achar exemplos melhores do que isso. O segundo subtópico do segundo tópico é Pedro sofreu, mas entendeu. O porquê que esse tópico está aqui? Eu sei que essa não é uma passagem que é muito usada nesse âmbito, tá? A gente olha muito para o fato de Pedro realmente ter negado a Jesus. Só que o que está sendo apresentado aqui é de uma maneira diferente. Pensem comigo, professores. Há um tempo, há um hiato entre as 3 negativas de Pedro. Há um hiato entre os 3 momentos onde Pedro nega Jesus. E esse ato foi uma oportunidade para que Pedro pudesse assumir uma responsabilidade a qual ele tinha dito para Jesus. Vamos lembrar do texto? Jesus disse que vai morrer, Jesus disse que vai ressuscitar, Jesus está contando para os seus discípulos tudo o que vai acontecer com ele. E Pedro, ele diz assim para Jesus, eu não deixarei. E Jesus olha para Pedro, resumindo toda a história, e diz assim, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro assume uma responsabilidade com Jesus de não deixar que ele morra, e Jesus diz para Pedro o que ele faria. Quando Jesus é levado, vocês vão ler aí, eu não vou expor todo o tópico para vocês, mas acontece o hiato 3 vezes, e essas 3 negativas, elas não são juntas. Então pense, Pedro teve uma oportunidade de assumir a responsabilidade e ele nega. Ok, vamos dar um desconto para a primeira negação? Ele tem um tempo até a segunda negação onde ele poderia pensar, mas eu disse que não deixaria. Eu disse que não deixaria que fizessem isso com ele. E chegam em mim e perguntam se eu me pareço com ele, eu digo que não. Mas, quando a segunda pergunta é feita, ele nega mais uma vez. E nega mais uma vez. Ele nega 3 vezes a Cristo. O ponto é que ele teve 3 oportunidades, levando em consideração que ele tinha falado para Jesus, que não deixaria que Jesus morresse, ou não deixaria que aquilo acontecesse, e ele não nega a sua responsabilidade de não deixar que Jesus morra, mas ele nega que fazia parte do ciclo de Jesus. O fato de essa passagem ter esse peso pela negação também nos leva a um ponto de reflexão. Pedro, mesmo sabendo, porque Jesus disse para ele de tudo que aconteceria, não assumiu a sua responsabilidade. Mesmo andando com Jesus, mesmo ouvindo Jesus e mesmo conhecendo Jesus. O ponto é, em nossas circunstâncias de vida, e foquem isso com seus alunos, meus professores, em nossas circunstâncias de vida, quando nós somos expostos a momentos onde nós não temos muito o que fazer, a momentos onde eu preciso ser firme com aquilo que eu já tinha dito. Aquilo que nós falamos anteriormente, ele vai ser relativizado por nós? Vai ser relativizado por nós? Porque se for relativizado por nós não assumimos aquilo que nós tínhamos prometido. Nós não assumimos a nossa responsabilidade. E ao não assumirmos a nossa responsabilidade, a nossa credibilidade, a nossa confiança, o nosso testemunho, ele cai por terra.
Claro, nós não devemos prometer coisas que nós não possamos cumprir. Mas assumir a responsabilidade vem até em momentos muito complicados de nossa vida. Assumir a responsabilidade vem até em momentos onde, teoricamente, não vai ter nada de benéfico. Mas mesmo assim, o recomendado e o certo é sempre assumir a responsabilidade. Pedro não assumiu essa responsabilidade naquele momento. E o que ele recebeu em troca foi um olhar de Jesus que deve ter acabado com ele por dentro. Mas esse Pedro aprende a lição e começa a assumir a responsabilidade de ministro de evangelho. Começa a assumir a responsabilidade de ser aquele que ia expor o evangelho para judeus e gentios. E se torna o Pedro que nós conhecemos, o apóstolo Pedro. O Pedro que a gente olha na Bíblia, e tirando aquelas primeiras partes dos evangelhos, mas principalmente pelas suas epístolas, é um cara muito firme, um cara muito direto, um cara às vezes até irreconhecível. Esse Pedro, ele se torna, quando ele começa a assumir as responsabilidades impostas a ele, a qual ele disse que seguiria, mesmo tendo errado uma vez. Então, quer quebrar o ciclo? Lembra que nós estávamos conversando? Primeiramente, assuma a responsabilidade. E outra, não pense que isso é um fato de pessoas de mau caráter. Não assumir responsabilidade, isso é um fato do ser humano pecaminoso, caído, desde Adão até nós. É normal que nós não queiramos assumir a nossa responsabilidade, mas a Bíblia nos leva a entender e a Bíblia nos ensina sempre e muito corretamente de que assumir a responsabilidade é o melhor que nós possamos fazer. Nós precisamos assumir as nossas culpas, nós precisamos assumir os nossos erros, por mais que Pedro perdesse a sua vida naquele momento. Ele precisaria ter assumido. Que bom que ele entendeu e que bom que ele pôde se tornar, mediante ao Espírito de Deus, o Pedro ao qual nós conhecemos. Assumir a responsabilidade continua sendo o ponto central, não só central, mas um ponto importantíssimo para a vida cristã. Crente precisa assumir a responsabilidade. Professores, alunos seus vão precisar entender que assumir a responsabilidade é o mínimo para um cristão. Isso pode influenciar tanto na vida, como nós tratamos na primeira parte da aula, na parte mais psicológica, nos relacionamentos abusivos, nos relacionamentos tóxicos, mas também em qualquer circunstância. Assumir a responsabilidade é o mínimo para a vida de um cristão. Sendo ele no maior patamar hierárquico, sendo ele pastor, sendo ele líder, sendo ele um membro tranquilo que só senta na igreja e cultua. Eles precisam assumir a responsabilidade do seu pecado, das suas culpas, das suas atitudes. E assumir a responsabilidade é a única coisa que vai os libertar do ciclo vicioso, de que é ter um relacionamento tóxico e ter uma vida, uma toxina em sua vida. E o último ponto a se tratar, o último tópico, que é o tópico 3, assumo, peço perdão e sou liberto. Temos um versículo de Provérbios: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E colocamos, obviamente, dentro de tudo que nós conversamos sobre assumir a responsabilidade, a ideia de que nós podemos assumir as nossas misérias para com Deus a partir de um mediador que é Cristo. Cristo nos abriu a possibilidade de, na conversa com o nosso Deus, na oração ao nosso Pai, podemos dizer que nós não conseguimos, que nós estamos errados e que nós precisamos de ajuda. Só Cristo que pôde fazer isso por nós. Então, com Jesus, que é o nosso único mediador, que abriu esse caminho para que nós possamos conversar com o nosso Pai, tudo fez mais sentido em assumir as nossas responsabilidades. Por quê? Porque nós assumimos as nossas responsabilidades para com Deus, e ao assumirmos as nossas responsabilidades para com Deus, que é o único que aí sim nós podemos tratar como alguém acima, como o soberano, como o nosso Deus, por mais que Ele seja também o nosso Pai, o Deus que também mora dentro de nós através do Seu Espírito, com o nosso acesso ao nosso Pai liberado, nós podemos nos ajoelhar e dizer que nós assumimos os nossos erros, que nós assumimos os nossos pecados, que nós queremos ajuda, que nós precisamos dessa ajuda e que nós acreditamos a Ele, a única pessoa que pode nos ajudar. Assumir a responsabilidade, só para concluir então a nossa aula, concluindo já a nossa aula, dentro de um relacionamento abusivo, é a única maneira onde você vai quebrar o ciclo. Você precisa assumir a responsabilidade. Na nossa vida congregacional, nós precisamos assumir nossas responsabilidades. Por quê?
Porque só essas responsabilidades farão com que nós estejamos um relacionamento saudável com todas as pessoas à nossa volta. E por último, com Deus, assumir para Deus, para o Pai, que as nossas culpas, as nossas angústias, faz com que nós estejamos com Ele também um relacionamento muito mais saudável. Ok? Então nessa lição 12 nós trabalhamos pelo olho do abusador. Mas claro que também temos a identificação de quem é vítima do abuso, se colocar e ver se ele é sempre culpado de tudo que está acontecendo dentro do relacionamento. E também pontuamos que estar em um relacionamento congregacional, dentro da igreja e com Deus, sem assumir culpa, não faz sentido. Assumir nossa responsabilidade nesses âmbitos também é extremamente importante. Ok? Espero que esse subsídio tenha ajudado vocês, professores, que vocês consigam montar a aula de vocês e consigam mostrar para os seus alunos que assumir a responsabilidade é importantíssimo para a vida de um cristão. Até a semana que vem.